Olá, quero dar as boas-vindas a si que está a assistir a este programa. As mensagens deste programa são da autoria da Bispa Crisel Tadeu e têm como objetivo ensinar a vontade de Deus nesta área da família. São ensinamentos práticos para a nossa vida. A mensagem de hoje tem como título Murmuração. Quais serão as consequências da murmuração na nossa vida? É o que vamos saber já de seguida. Fique connosco. Vou agora falar um assunto com o título murmuração. O que é a murmuração? Murmuração, na verdade, é um caminho do diabo. E sabemos que o diabo só vem para roubar, matar e destruir. E, na verdade, é uma estratégia que ele usa, que tem vários estágios. E um dos primeiros estágios é a murmuração. O que é murmuração? Você recebe uma instrução de alguém, né? Pode ser um filho que recebe a instrução do pai, do professor. Pode ser a mulher que, não concorda com o marido e depois o marido toma uma decisão final e ela, pela Bíblia, ela tem que se submeter a essa situação. Pode ser um empregado que não concorda com o patrão, a decisão que ele está a tomar. Então, vem uma decisão, alguma coisa que acontece lá, de cima, né, de uma autoridade nossa, e a pessoa não concorda. É a primeira coisa. Vem este pensamento. E este é o primeiro passo, na verdade, que o diabo lança esses pensamentos. Então, estás a concordar com isso? Isso não está certo, eu não concordo com isso. Por que tem que ser assim? Mas eu também sei as coisas. Eu também posso decidir. Por que eu tenho que aceitar isso? Eu acho que isso não faz bem, não é bem assim. Então, primeiro vem esses pensamentos, são pensamentos que o diabo coloca na nossa mente. Temos que entender que tudo isso é uma estratégia, são estratégias que o diabo usa e que tem vários estágios. E ele começa com pensamentos, é a primeira coisa. Qualquer coisa sempre começa com pensamentos, né? Depois, em segundo lugar, a pessoa faz o quê? Há pessoas que não falam nada, né? Há pessoas que são mais caladas, então não fazem nada, não falam, mas eles ficam com esses pensamentos lá dentro. E, na verdade, eles concordam com essa ideia que isso não está certo, eles não concordam com isso devia mudar, devia ser a meu jeito, e não é assim. Isto é um tipo de pessoa, aquele que não fala, mas na mesma está no coração. Depois também temos a pessoa que é uma pessoa que é mais extrovertida, é uma pessoa que logo começa a falar. Começa a falar, porque é que tem que ser assim, mas eu não concordo, então porque é que eu não posso decidir, isso está mal, eu sei que é melhor, eu também sei, todas essas coisas. E sabem, a pessoa normalmente que fala essas coisas, o que é que acontece? Isto é o segundo estágio do diabo. Ele primeiro lança pensamentos e ele quer que a pessoa comece a falar. Porque quando eu falo, qualquer pessoa que fala, as nossas palavras são sementes. Então, se ele começa a falar palavras que não são palavras de vida, mas antes são palavras de morte, então é isso que o diabo quer. Na verdade, o diabo precisa da boca das pessoas. Ele não pode lançar pensamentos, palavras. Ele precisa que nós, né, que o ser humano fala coisas negativas, que nós falamos coisas, né, que ele quer. Então, primeiro ele manda pensamentos. E depois, né, a próxima fase o próximo estágio é que a pessoa começa a falar. Porque as palavras são sementes, então isso vai produzir fruto. E os frutos do diabo não são os melhores, porque ele só vem para roubar, matar e destruir. E a pessoa começa a falar isto, e na verdade, isto é uma das coisas que hoje em dia muito se encoraja as crianças a fazer. Não fala, o que é que tu achas? Não concordas? Então, mas fala por quê? E queremos que as crianças falem tudo, que eles não obedecem, mas têm os seus achos, a sua opinião, que eles falam. E muitas vezes isto dá um grande problema lá nas aulas, porque o professor tenta dar a lição e sempre tem uma criança ou outra que diz: mas eu não concordo com isso, porque é que tem que ser assim? Eu não quero trabalho da casa, porque é que tem que ser assim? E, na verdade, muitas vezes, quando começa uma pessoa a murmurar, né, e aqui pode ser qualquer lado, isto, na verdade, este assunto tem a ver com todas as áreas da nossa vida. Pode ser na nossa família, né? Nós agora estamos a falar acerca da família, mas a mesma também é quando estás a falar no meio de uma empresa. Isso também funciona em todos esses lados, na verdade. Então, normalmente, quando as pessoas falam,
eles não pensam no bem de todas. Eles pensam no seu bem. É isso que eu quero. A mulher, ela não concorda com o marido porque ela quer fazer as coisas à maneira dela. O filho não quer fazer as coisas que os pais mandam porque não, ele não concorda, porque os amigos também podem fazer, quer fazer a mesma coisa com os amigos, então ele quer a sua maneira. O empregado também quer o quê? Quer mais dinheiro, quer mais folga, não quer trabalhar e receber mais. Normalmente é um pouquinho assim, e quer ser promovido ao mesmo tempo também. E ter um bónus, né? Algumas. Mas eles, em geral, quando a pessoa murmura, só está a pensar nele mesmo. Ele não pensa no bem da empresa, não pensa no bem da família, e por isso Deus colocou na família hierarquias. Em primeiro lugar tem que estar Deus, depois tem que estar o marido. E o marido toma a decisão final. E quando ele toma a decisão final, ele tem que pensar no bem da sua família. Ele não pode tomar as decisões de qualquer jeito. Então, quando ele toma uma decisão, talvez o filho não concorda, talvez nem a mulher concorda muito com isso, mas ele é o líder lá em casa e ele tem que pensar no bem da sua família. Entretanto, esta é a segunda fase que começa a falar. O segundo estágio começa a falar, que é o murmurar, né? Entretanto, o que é que depois acontece? Depois a pessoa está a falar, eu não concordo, e é quase automaticamente a pessoa quer ficar com o apoio. Então começa a falar a outras pessoas. Se é o seu filho, começa a falar com os amigos. Se é empregado, começa a falar aos outros empregados. Depois o patrão isso, e não concorda, devia-se fazer assim. E a mulher começa a falar talvez à mãe, às amigas. Então, mas o meu marido agora decidiu isso, mas não é nada disso, isso não pode ser, eu não concordo com isso, porque é que tem que ser assim? E depois o que é que acontece? Né? Isto é a maneira do diabo. Isto é um outro estágio. Isto, na verdade, é o que Jesus fala em Provérbios 6. Isto é criar grupinhas, criar um grupo de pessoas que apoiam a murmuração, aquilo que está a falar, o seu acho. Então, isso cria um grupinho, na verdade. Isto fala Deus em Provérbios 6. Em Provérbios 6, 16, diz assim: essas 6 coisas aborrece o Senhor, a 7ª a sua alma abomina. Então fala de várias coisas e depois fala assim no último: o que semeia contendas entre irmãos. Se um filho, por exemplo, ele não concorda com a decisão dos pais, então ele começa a falar aos irmãos. Tem irmãos, tem uma irmã, começa a falar, pois é, agora é assim, tá. Então cria um grupinho, vai criando uma divisão. Se é dentro de uma igreja, é a mesma coisa. Começa a criar, eu não concordo com o pastor, a igreja está a fazer isso, eu acho que não é assim. Então o que é que está a fazer? Está a criar um apoio à sua murmuração, daquilo que ele não concorda, e está a se criar um grupinho que é uma divisão. E Deus disse que ele abomina isso. Isto é uma coisa muito má. Por quê? Porque estraga. Isto é mesmo o caminho do diabo. E é uma fase para depois ir para a próxima fase, né? Que é a pessoa então desobedece e confronta mesmo esta autoridade. Quando depois, com o tempo, a pessoa vai falando com outras e fica a ver, no final, não sou eu que penso, as outras me apoiam a mim, na minha decisão, aquilo que eu acho. Tenho já um grupinho, no final, a minha decisão está certa, o que eu acho está certo. No final, o meu marido está errado, no final, os meus pais não está certo. No final, o meu patrão não está nada certo. Eu é que sei, no final, tenho este apoio todo, tenho esta força. E quando sente esta força, o que é que acontece? Ele depois, então, sente esta força para fazer um confronto. E isso vê-se em vários lados. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, houve uma rebelião, né? Porque tinha 2 pessoas que se rebelaram contra Moisés, não queria a sua liderança. E eles não eram os 2 sozinhos. Eles tinham muita gente já com ele. Por quê? Primeiro vem o pensamento, porque é que tem que ser Moisés? Depois eles começaram a falar, eu não concordo, porque é que tem que ser assim? E depois, entretanto, já criaram um grupinho. Quando já tinha um grupo, já sentia esta força, este apoio, então agora são horas para confrontar e, na verdade, para dizer assim, eu agora vou tomar a liderança, nós sabemos melhor, então nós vamos tomar a liderança, vai ser a nossa decisão. Isto é exatamente o que o diabo quer. É do início, passa por vários estágios e depois chega a esta parte que a pessoa desobedece, confronta a sua autoridade. Nós vemos isso também quando nós
temos o exemplo do rei Saul. O rei Saul não estava a obedecer às instruções que Deus tinha dado, e quando ele foi confrontado pelo profeta Samuel, ele diz, não é nada disso, não é nada, eu obedeci. Quer dizer, ele nem deu conta que ele não obedeceu, porque ele desobedeceu completamente, quer dizer, não podia trazer nada. O povo trouxe uma quantidade de gados e de coisas, e ele mesmo, ele tomou o rei do outro povo vivo também. E essas eram tudo instruções completamente contrárias a Deus. E ele diz, não, eu estou bem, eu acho que não é bem assim. Aliás, isto é para fazer um sacrifício. Quer dizer, é uma coisa muito boa que eu estou a pensar. Deus nem pensou nesta ideia, Deus esqueceu-se, mas eu, no final, eu sei mesmo melhor, então, por causa disso que eu tomei esta decisão, mas é uma boa decisão. O que é que o Saul diz? O Saul não ia na conversa dele, ele diz, olha, rebelião é com pecado de feitiçaria. O porfiar ou murmurar é como iniquidade e idolatria. É um pecado. Porque às vezes a pessoa apresenta esta coisa de murmurar. Não, isto é apenas a pessoa dar a sua opinião. Não está apenas a dar a sua opinião. Você está a dar a sua opinião, mas você não quer fazer, não quer obedecer, porque ela diz que está a falar, com esse propósito que você consegue mudar esta ideia, esta decisão, ou então você começa a ser aquela pessoa que toma a liderança. Então, esta coisa de murmuração, as pessoas às vezes pensam, bom, esta pessoa tem um pouquinho disto, faz parte do caráter dele. Isto é uma estratégia do diabo. É assim que o diabo entra numa pessoa. É assim que ele entra. Passa pensamentos, parece uma coisa inocente. Pois não concorda, então outra maneira não é melhor, devia ser assim. Parece inocente, porque é, né? Claro, também não estou a dizer que a pessoa não pode pensar. Claro, quando nós vemos uma decisão, especialmente dentro de um casamento, marido e mulher, quando há uma decisão para tomar, os dois têm que falar. Diz, pois, essa decisão, mas pronto, também temos que pensar isso, né? Veja lá esse lado, já vimos esta parte, mas no final da conta, Deus diz que, por exemplo, na família, no casamento, o líder é o marido, ele tem que tomar a decisão final. E quando ele toma essa decisão, então a mulher tem que se submeter a essa decisão, como que essa decisão seria sua própria. Então, ela não devia falar. Mas o que é que muitas vezes acontece num casamento? O marido toma a decisão, mas ela não concorda e ela não aceita essa decisão, então começa a murmurar, começa a falar às amigas, falar à mãe, falar a todo mundo, está a telefone, depois está toda triste e fica-se a falar, porque ela não se quer submeter. Então, está num caminho que não é de Deus. Porque o caminho de Deus é que nós fazemos as coisas à maneira de Deus, porque aí Deus vai estar na nossa vida, então vamos ter vida, vamos ter alegria, vamos ter paz, tudo vai correr bem. Então, é uma estratégia do diabo que ele usa estas várias estágios. Vem com pensamentos, ele depois quer que a pessoa comece a falar, porque no momento que ele fala, eu estou a semear, e a morte e a vida estão no poder das nossas palavras, da nossa língua, então ele quer que nós falamos morte, que nós começamos a destruir. Porque, sabe, dentro de uma família, a murmuração destrói por completo. Destrói o relacionamento entre pais e filhos, no meio dos irmãos, traz uma confusão. Por quê? Porque é um método do diabo. Onde o diabo está, a confusão, nada funciona. É cheia de problemas. Então, a murmuração numa família destrói. Então, os pais têm que entender isso, que o diabo sempre tenta entrar nas nossas vidas, na nossa família. Então, quando tem um filho, e esse filho está cheio de achos, está sempre a falar qualquer coisa, os pais, em vez de dizer, pois, ele tem a sua própria opinião, nós temos que pensar assim, o seu filho está no caminho que lhe vai dar problemas no futuro. Porque se ele é assim em casa, ele não aceita as instruções dos pais, né? Pode dizer uma coisa e o filho pode dizer, especialmente uma certa idade, onde está sempre a perguntar porquê, mas porquê, mas porquê, né? Mas chega um momento, quer dizer, que já não é o porquê normal, já começa com esta atitude, não, eu quero fazer as minhas coisas à minha maneira, eu não concordo, ele não se cala e fica nesta coisa do confronto mesmo. Então os pais não podem aceitar isso. O papel para nós pais é educar os nossos filhos no caminho de Deus. Então, quando isso acontece, temos de ver, o diabo está a tentar entrar na vida do meu filho.
Se o seu filho habitua-se a ser assim, ele no futuro vai ter um problema cheio de problemas, uma vida cheia de problemas. Porque se ele não respeita a autoridade lá em casa, ele também não respeita a autoridade lá na escola. Também não vai respeitar a autoridade numa empresa. Ele vai ter problemas o resto da vida. Porque lá em casa, na família, os pais ainda vão assim, pronto, mais ou menos aceitar, porque os pais são pais, né? Não vão pôr filho na rua, olha. Mas numa empresa, quer dizer, um empregado desta é um empregado que nunca sobe de posto, nunca é promovida, e se alguém precisa se despedir, vai ser esta. Porque é o que está sempre de contra, está sempre com conversas, está a criar grupinhas, estraga a atmosfera lá na empresa, está a criar sempre problemas. Então os pais têm que entender isso, nós temos que ensinar isso e educar os nossos filhos nesse caminho certo. E se ele está nesse caminho da murmuração, sempre de contra, sempre a falar, nunca a aceitar, o professor está sempre falando com vocês, os pais, o seu filho, ele não faz as coisas, não quer obedecer, cria confusão lá na aula. Quer dizer, você tem que corrigir o seu filho. O seu filho está no mau caminho. O diabo está a tentar entrar na vida do seu filho e o futuro do seu filho vai ser um desastre. E quando a filha é ainda pequenina, então é mais fácil porque é pequenina, ainda é muito moldável. E é o papel dos pais e os pais têm que fazer isso. Aliás, o problema que os professores têm com os alunos é mesmo isso, que os pais não educam os seus filhos, deixem a criança falar o que ele quiser e pronto, os professores que estão lá com estas crianças, estes jovens, que é um desastre na verdade, e que vai ser um grande problema para o futuro. Porque nunca vão ter nada, não vão conseguir trabalhar em conjunto, sempre querem fazer as coisas à sua maneira, sem pensar bem de todas. Então, isto é uma coisa que nós temos que entender. Agora, isto também não é só falar. Porque também há pais que falam, né? A mãe, por exemplo, que fala, mas ela também não aceita a liderança do marido, ela também está sempre a falar. Então, o filho, a filha, apenas está a copiar o que é que ela vê a mãe fazer. Então, o que é que fazemos assim com esta palavra? Se você é uma pessoa que você diz, na verdade, eu tenho um pouquinho essa tendência, eu tenho sempre os meus achos, isto é quase sai da minha boca, eu já desde novo era assim, na verdade, nunca ninguém me corrigiu, só de vez em quando, mas quer dizer, isso faz muito parte de mim. Deixe esta palavra entrar no seu coração. Deixe esta palavra limpar o seu coração dessas ideias que não são boas ideias. Não é uma boa ideia que você pense, não, eu falo o que eu acho, é a minha ideia. Há coisas que nós temos que saber que nós temos que obedecer certas coisas à liderança, à hierarquias, e cada coisa tem o seu lugar. Há um lugar para falar, há lugar para dar a sua opinião, claro, é lógico. Mas também há lugar que não é hora de dar a sua opinião, porque você não manda ali. Você lá não tem nenhuma responsabilidade, você não manda ali, então você ali tem que aprender a se submeter e a aceitar esta liderança e não entrar no caminho do diabo, que é criar grupinhas e fazer uma afronta à autoridade e tudo isso. Então, em primeiro lugar, tem que mudar o coração, né? Se a pessoa vê se tem essa tendência, então, em primeiro lugar, arrependa-se diante de Deus. Isto é um pecado. O rei Saul falou, isto é com idolatria, isto com feitiçaria. São coisas que Deus detesta, onde Deus não está. Se Deus não está lá, então não há bênção, não há velocidade, não há paz, é só problema, só confusão. E esta pessoa, né, se ele não... Nós temos que entender que esta é a verdade. O diabo está a tentar entrar na nossa vida, mas nós não vamos deixar. Mudar em primeiro lugar o seu coração, depois muda a sua boca. Não fale essas coisas, mesmo quando vem um pensamento, você não precisa falar isso. E fica a pensar, mas o que é que eu estou a pensar? Esta é a minha responsabilidade aqui, quem manda aqui, né? Porque é que eu vou aqui criar uma confusão? Eu não vou ser um vaso nas mãos do diabo. Então, muda esta atitude, muda a sua boca. E muda a sua maneira de fazer as coisas. Porque eu posso concordar com essa lição, e eu posso pensar, pois isto é mesmo assim, mas na verdade, se eu não faço nada, nada vale a pena. Em Tiago 1:22 diz assim, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Quem só está a ouvir e diz assim, eu concordo, isto é uma grande verdade, amém, glória a Deus, é mesmo isso, mas se você vive assim, você está a se enganar a si mesmo, porque você está no caminho que o diabo está a criar para si. E ele tem estas táticas, está a tentar entrar na sua vida, no seu casamento, na sua família, na sua empresa, para fazer o quê?
o diabo só vem para roubar, matar e destruir. Então, reconheça o que é que está a acontecer na sua vida e muda a sua vida. E aí você vai ver que tudo vai mudar e vai mudar para melhor. Então, tome esta atitude. É muito importante a atitude que nós tomamos. E a atitude é uma decisão que ele toma. Eu tomo a decisão de fazer certas coisas, de fazer uma mudança na minha vida. Eu tomo a decisão que eu vou mudar a minha maneira de falar, a minha maneira de ser. Eu tomo essa decisão. Então, isto é uma atitude que a pessoa tem que fazer. Então, é isso mesmo. A família foi inventada por Deus. É uma força. Saiba como construir o seu lar de acordo com a vontade de Deus. Com o livro Família Debaixo de Fogo, disponível em curiacos-editora.com. Hoje aprendemos algo muito importante. Murmuração é algo que nos afasta de Deus. No âmbito familiar, cria divisão. Numa família tem de haver união. A esposa deve apoiar o seu marido e o marido deve apoiar a sua esposa, pois são uma equipa. Depois de ouvirmos esta mensagem, devemos tomar a decisão de mudar a nossa atitude em relação à forma como falamos das outras pessoas e até da nossa família. Para mais ensinamentos sobre esta área e outros assuntos relacionados com a família, pode consultar o canal do YouTube Espaço Mulher e também a página espaçomulher.eu. Chegamos assim ao final do nosso programa. Não se esqueça que pode entrar em contacto connosco através do nosso site Espaço Mulher. As suas opiniões e sugestões são importantes para nós. Daqui me despeço. Até ao próximo programa.